Sejam muito bem-vindos a mais esse bate-papo do Instituto Civitas Solis, cujo tema é o catarismo na tradição espiritual do Ocidente. Bem, para aqueles que não nos conhecem, o Instituto é uma organização filosófico-cultural sem fins lucrativos e que tem por objetivo tocar e despertar a consciência humana. Como nós pretendemos fazer isso, né? Através de temas culturais diversos, através das artes, da música, da literatura, da poesia e também utilizando ciência e espiritualidade, como o tema de hoje, da nova publicação do Instituto. E para falar sobre o catarismo, a gente tem dois convidados hoje, Débora Fontenelle, uma estudiosa dos assuntos cátaros, e também a Delma Vancini, que é o presidente do Instituto e que vai falar um pouquinho para a gente dessa nova publicação. Então, Débora, quem eram os cátaros? Vamos começar contextualizando, né, essa história. Um povo que foi cercado de mistério e caiu no esquecimento, uma existência de uns 7 séculos atrás, no sul da França, na região do Languedoc, pegava um pouco aquela parte da Espanha e da Itália, mas que tinha alguma coisa bem diferente. Eles acreditavam numa espiritualidade que não foi suportada nem pela época, nem pela igreja. Ainda assim, marcaram esse período e marcam, porque a proposta da concepção cátara da vida e do espírito, ela é extremamente atual, eu diria, nova, ou talvez do futuro. A visão do homem, o homem como portador de uma centelha divina, a visão do mal, enfim. Eles eram chamados, na verdade, nós hoje os chamamos de cátaros, mas, na verdade, não, eles foram chamados por vários nomes, foram perseguidos, foram extintos, absolutamente extintos, desapareceram da história, tanto que os mais velhos, como eu, que estudaram, nunca encontraram nos seus livros de história menção ao catarismo. Eu consegui encontrar isso bem mais tarde, quando me interessei pelo assunto, e hoje é um assunto já bastante estudado, desde que a Biblioteca Secreta do Vaticano foi aberta no século XX. Eles passaram, então, a ser conhecidos, a surgir 7 séculos depois de muito esquecimento. E, na verdade, eles não se chamavam cátaros. Eles tinham vários nomes. Por exemplo, chamavam de patarrã, chamavam de tecelões, porque trabalhavam muito, teciam. Eles tinham por exemplo, o povo os chamavam bons homens. Essa expressão bons homens, na França, ela acabou conotando como alguma coisa meio fantasmagórica, mas era assim que o povo os chamava. E eles mesmos se diziam apenas cristãos. Como esse povo foi apagado da memória das gentes da história? É isso que é interessante e que, desde o final do século passado, no sul da França, com um romance escrito por um escritor chamado Napoléon Perrat, eles voltaram, de certa forma, lentamente à cena. Hoje já existem vários estudos, os historiadores já se voltaram para isso, já muita coisa aconteceu, mas ainda é um mistério. Sim, sim. Fala-se também sobre cristianismo gnóstico. O que seria a gnosis e qual a relação da gnosis com o povo cátaro? Ela pode ser mais abrangente ou mais específica. Existem alguns historiadores que colocam o cristianismo gnóstico como algo restrito ao início da era cristã. E outros historiadores que mostram isso como uma corrente que passou por vários movimentos, inclusive nos séculos 12, 13 e 14, no sul da França, pelos cátaros. E algo que a gente precisa compreender é que o cristianismo dos primórdios era um cristianismo com uma grande variedade. Você tinha diferentes percepções daquele fenômeno que foi o Cristo.
E algumas dessas respostas acabaram se consolidando num modelo de um tipo de religião que depois se aliaria ao Estado romano. Mas existiam outras percepções. A percepção de que, na verdade, o cristianismo deveria ser algo vivenciado em espontaneidade e liberdade. A compreensão de que, como os cátaros, na verdade, o ser humano possui uma centelha espiritual dentro de si e que não há organização, não há estrutura exterior, não há autoridade que possa levar o ser humano a entrar em contato consigo mesmo, com esse aspecto mais profundo do próprio ser humano. E esse tipo de cristianismo, da mesma forma que o catarismo, bem depois, ele encontrou no início da era cristã muita resistência. Justamente desses poderes que já estavam se estruturando, se fechando, fazendo como que um acordo com um poder temporal, com o Império Romano. Então, essas diferentes correntes, que podem ser chamadas de gnósticas, estavam atuando, e podemos dizer, estava atuando desde o início. No século XX, muitas descobertas como que revelaram tesouros esquecidos desse cristianismo do começo. E um desses tesouros foi o Evangelho de Tomé, que foi um dos textos mais antigos a dar testemunho de um cristianismo interior, de um cristianismo que se volta a uma realização espiritual profunda, e não a uma obediência a autoridades, a regras, a dogmas. Então, essa visão um tanto marginal do cristianismo, apesar de, desde o início, muito perseguida, ela se manteve ao longo da história. E podemos falar, por exemplo, do grupo dos valentinianos, que seguia uma orientação de um mestre espiritual chamado Valentino, que manteve essa chama acesa. Mas essa chama permaneceu acesa e surgiu em vários locais. Mais próximo dos cátaros, por exemplo, essa chama apareceu na região onde hoje é a Bulgária, com um grupo chamado Bogomilos, que posteriormente trabalhariam em íntima associação com os cátaros. Então, o cristianismo gnóstico, na concepção que a gente está trazendo, é uma corrente de conhecimento que acompanha a história da humanidade, que inclusive está no centro de uma compreensão mais profunda do fenômeno cristão. E o curioso dentro disso tudo é como essa corrente foi rejeitada pela religião oficial. Não existe registro, a não ser o único registro que a gente tem do que aconteceu com os cátaros, foi o registro da própria Inquisição, da cruzada. Foi a primeira vez em que houve uma cruzada de cristãos contra cristãos. E essa extinção, ela tinha que chegar num nível, eles teriam que ser totalmente esmagados, era esse o objetivo, e foram. O sul foi totalmente devastado, a última fogueira que aconteceu no Languedoc, em Montségur, ela foi assim o marco do final do catarismo, depois de muitas histórias. É muito incrível, com a descoberta dos escritos do Vaticano. Então, essas histórias elas passaram a ser compreendidas, em que, se a gente analisa hoje, extremamente moderna, a mulher tinha uma participação muito grande, não havia aquela distância tão grande do feudalismo entre o servo e o senhor, havia uma proximidade, haviam os cônsuls, que eram as figuras que, de certa forma, representavam quase o que seria hoje uma classe média, mas que tinham uma função, e era uma sociedade muito mais livre, né? E tudo isso, então, foi totalmente combatido, devastado, até que houve a anexação do Sul à coroa da França, no final, então, da cruzada, de várias batalhas. É uma história bem emocionante, que a gente viu pouco
na verdade, e que eu acho que aqueles que se interessarem vão encontrar algumas referências bem importantes, especialmente nesse livro que o Instituto acaba de lançar. Sim. E sobre a arte dos cátaros? Fantástico. O que você tem a dizer? É fantástico. Bom, é interessante dizer que a palavra trovador vem na língua dioc, da língua da região, vem que tem muito a ver com o português, aliás, é muito interessante a gente ver isso, vem de trobar clus, ou seja, é uma mensagem que é passada fechada, oculta. Você fala de alguma coisa, mas através daquilo você está se referindo a um outro sentimento. Os trovadores surgiram com o catarismo. Uma das características do catarismo era o que eles chamavam de jute filosófica, quer dizer, eram as reuniões em que as coisas podiam ser conversadas, não havia o dogma. O problema era o entendimento, era a compreensão, e a transformação do ser vinha pelo entendimento. Basicamente, era essa a ponta principal dessa religião, dessa forma de ver as coisas. Então, se criou, a mensagem era passada através da poesia e da música, que era o canto trovadoresco e que eram os versos trovadorescos. E eles falavam de uma dama que dava um sinal. Essa dama, estavam se referindo à alma. Ela podia se chamar Consolação, ela podia se chamar... Tem N nomes, né? Mas era a dama do cavaleiro. E ela lhe dava um sinal, e esse sinal marcava um ponto na transformação desse homem. E esse canto, sem que as pessoas entendessem por quê, ele comovia, ele tocava. E ele se entendia e se sentia a mensagem a partir daí. Essa era uma das características. A outra característica do conhecimento cátaro era o conhecimento que vinha desde os druidas, era o conhecimento da natureza, das plantas, das ervas. Eles tinham uma outra visão. O cátaro se formava, em geral, nas grutas da região, é uma região muito rica em grutas. Eles passavam por um período de recolhimento, de entendimento, e depois eles saíam 2 a 2 e iam para a região, viajavam, iam muito, paravam numa aldeia e ali eles ficavam. E ficavam por um período enquanto alguma coisa tivesse que ser feita para que aquele povo despertasse. Não se tratava de pregar uma crença, nem de dar um dogma, nem de determinar um comportamento. Se dizia que, o que eles chamavam de amelhoramento, que se o ser tinha nele algum interesse, ele ia, então, buscar na vida os sinais do desenvolvimento e a vida o levaria ao bom termo. Era uma expressão cátara, né? Ser levado a um bom termo. E é por isso, então, com tanta prosperidade, né, com essa riqueza cultural toda, talvez por isso os cátaros chamaram tanta atenção dos inquisidores, né? Está claríssimo por que isso tudo aconteceu, então. Haviam 2 interesses muito, muito acentuados. Um era o interesse realmente de que eles representavam um risco para o catolicismo. Eram encarados como perigosos nesse sentido, deviam ser extintos. Mas houve também um outro interesse grande no poder daquela terra, que era uma terra rica. Então, houve uma combinação, um casamento entre a coroa da França, que era muito pequena na região, e um país bem menor, e a possibilidade de assumir, de fazer, e foi por causa dos cátaros que se fez a unidade da França. E, além disso, havia também o interesse da Igreja de extinguir aquilo que parecia uma heresia. E é bom a gente entender o sentido da palavra herético. Eles eram chamados, basicamente, de heréticos, porque é aquele que pensa diferente. A palavra vem de aireses, do grego, e é o diferente. Eles eram realmente diferentes, e isso representava um grande perigo.
Outro assunto muito interessante da gente tratar hoje no nosso bate-papo é a questão do papel da mulher cátara nessa sociedade, né? Porque, veja, estamos em pleno século XXI e ainda hoje a mulher precisa conquistar a sua soberania. Como era a sociedade cátara na questão das mulheres? Como elas se expressavam nessa sociedade? Qual era o papel delas? A gente pode dizer que o catarismo foi uma religião profundamente marcada pela mulher. Quer dizer, o feminino dentro do catarismo foi muito forte. Primeiro, não havia, havia diaconisa, não havia hierarquicamente, era uma religião de homens e mulheres em igualdade, realmente em igualdade. Eles andavam 2 a 2, eram sempre uma dupla, né? E a mulher, ela se voltou assim, essencialmente ao trabalho, era também um grupo muito fortemente ligado à atividade. As mulheres faziam as velas, que imagine o que representava a vela na ocasião, né? Elas teciam, por isso também eram chamadas de tecelões, né? E elas tinham assim uma participação, elas conheciam muito das ervas, dos remédios, quer dizer, digamos, se fosse em termos de hoje, eu diria, eram médicas, elas tinham um entendimento, uma compreensão também muito grande. A sensibilidade feminina marcou decididamente o catarismo. Quer dizer, a grande figura do catarismo se chamava Esclarmonde de Foix, era uma princesa da região de Foix, no sul da França, e essa mulher, então, organizou uma rede de mulheres de uma grande atividade, que trabalhavam, elas também, sós, de 2 em 2, elas iam de aldeia em aldeia. Dentro da aldeia, elas ensinavam a plantar, a preparar, a cuidar, enfim, elas tinham um papel muito grande. E Esclarmonde de Foix foi uma figura, dentro desse contexto todo, que realmente foi a figura feminina. O catarismo se caracterizava pela união dos opostos. Era o conceito do bem e do mal, que levou a todo mau entendimento de que adoravam o diabo, né? Mas de que o mal é parte, é o outro lado. Nós vivemos dentro de uma realidade em que enfrentamos e temos que enfrentar. Não podemos dizer, este é o mal, vamos queimar, vamos fugir. Não, temos que enfrentar. Então, não só ela estruturou as tais casas cátaras, que mais tarde serviu de modelo para os conventos, e que aí foi uma outra coisa já bem diferente, e elas saíam em dupla, de 2 às 2, iam em casas, em aldeias, e nessas aldeias a função é muito bonito, porque se diz assim, entender as pobres misérias humanas. Era o entendimento, era a ajuda, mas não o exigir que o outro professasse ou o dogma ou o que for. Não, não importava. Tinha que se viver esta realidade, que era a realidade da vida da ocasião. E essa publicação, Adelmo, o que a gente encontra aqui de especial com relação à pesquisa, à história dos cátaros? Até antes de falar especificamente desse livro, isso que a Débora falou agora me lembrou alguns aspectos, né? O catarismo, ele, muito mais do que uma religião, foi algo que se impregnou em toda a sociedade da época, né? Fazia parte da sociedade do país cátaro, desse país que depois se tornou parte da França, mas que não era. Eles tinham uma língua própria, uma cultura toda própria. E era uma cultura aberta ao diferente. Era uma cultura que não só havia muito mais igualdade entre homem e mulher, entre servo e senhor, mas também havia um contato muito aberto com outras formas de pensamento, com outras formas de expressar a espiritualidade. Por exemplo, foi um dos poucos momentos e um dos poucos locais em que os judeus puderam trabalhar em liberdade, né? E havia uma convivência. Essas justas cátaras, né, eram momentos de diálogo, não de um dogma ser imposto, mas em que uma compreensão profunda das questões mais essenciais da existência eram trazidas à discussão. Então ali estavam o católico,
O católico também convivia com o catarismo em harmonia. Antes de vir o poder, né, temporal e central interferir, havia uma harmonia e uma abertura muito grande para o diferente. Uma coisa que foi precursor de um tipo de pensamento que só se manifestaria muito tempo depois. Se a gente pensar nos ideais da Revolução Francesa, por exemplo, né? Poxa, liberdade, igualdade e fraternidade. Para aquela época, final da Idade Média, era algo completamente estranho. Mas, para nós hoje, e talvez aí possamos falar, o catarismo tem, sim, um papel a desempenhar na forma em que ele apresentou uma sociedade que respeitava o diferente, uma sociedade que tinha essa liberdade de pensamento como um de seus núcleos centrais. Uma sociedade que, por conviver com o diferente, acabou se tornando culturalmente muito rica. E certamente, era uma sociedade que estava à frente do seu tempo. Mas por quê? Porque no núcleo dela havia uma espiritualidade que ia muito além de uma espiritualidade ou de uma religiosidade dogmática, sectária, mas que apresentava uma verdade e principalmente uma prática de vida. Os cátaros, na verdade, eram esse grupo mais interior, né, que passavam por um processo que a gente pode descrever como um processo iniciático e recebiam esse consolamento, que era uma cerimônia em que eles acreditavam que a alma humana era religada ao Espírito Divino, da qual tinha se afastado. Mas esses iniciados cátaros, esses bons homens, esses bons cristãos, ou boas mulheres, eles estavam dentro do seio da sociedade, trabalhando com a sociedade. Essas casas cátaras estavam nas cidades cátaras, estavam nas cidades que nem eram cátaras, mas dialogando, trazendo uma forma de lidar com a sociedade diferente, em liberdade, em igualdade, em fraternidade e, principalmente, trazendo para o povo uma atitude de vida que a gente pode se relacionar com o cristianismo original. Ou seja, o cátaro, em hipótese nenhuma, pegaria em armas. Mesmo sendo ameaçado, ele não pegaria em armas. E eles se mantinham fiéis a esse voto de pobreza, a sua castidade, a essa forma de realmente buscar um amor ao próximo, né, que é amar o próprio inimigo. E foi assim que os diferentes, né, aqueles que vieram de fora perseguir, foram recebidos, na verdade. Então foi algo completamente estranho aquele momento. E esse livro, ele traz um pouquinho disso tudo que estamos falando. Ele traz um pouquinho dessa história, ele traz um pouco sobre o ensinamento cátaro. Não só o ensinamento prático, mas a própria visão de mundo. Como eles enxergavam a cosmogonia, como esse mundo surgiu. E tem capítulo dedicado ao próprio consolamento cátaro, que era um ritual que era chave para eles. Era um momento que representava uma conexão direta com o espiritual. E, por fim, justamente essa percepção de que essas ideias, na verdade, não se perderam. Elas permaneceram como sementes que, muito tempo depois, floresceriam, né? Viriam de novo à existência. Então, a maior contribuição que eles deram para o Ocidente foi esse lado visionário, né? Que eles tinham, absolutamente visionário, né? Eles estavam muito à frente do seu tempo, né? E isso a gente encontra nesse livro também. Não, e é curioso a gente pensar em algumas coisas. Por exemplo, eles eram vegetarianos, não matavam. A regra era, em situação nenhuma, matar um ser. Um animal, uma pessoa, o que fosse. E não matar significava fogueira. E era cátaro. Significava fogueira. Era a prova final. E muitos foram para a fogueira porque não mataram uma galinha. Sem se renegar.
Não, porque não matavam, simplesmente não matavam. Era uma regra de que não se... Eram valores maiores, né? Então, não é impossível, você não mata. E o que é muito, assim, incrível é quando a gente pensa, por exemplo, dos trovadores. Os trovadores, a gente pode dizer que, bom, eles surgiram com o catarismo. Era o trobar clus, era o falar oculto, era o falar de outra realidade, era o apontar para outras realidades. E há uma história muito bonita, muito incrível, de um trovador, logo depois eles... A quantidade vocês vão ler o livro, depois que se interessarem, a destruição foi sistemática, a quantidade de fogueiras. Essa fogueira de Monségur, por exemplo, queimou 230 pessoas, 234 pessoas. Esse trovador, ele já é posterior, já no final, ele compôs uma música que hoje, essa música é quase o hino nacional da França, porque o acorde dela foi o acorde dos maquis, da época da guerra. O acorde, é o hino dos marinheiros. Ela sempre acompanhou de outra forma, folclore, como uma música de folclore. Mas é talvez a música mais cuja identidade francesa é mais clara nela. E ele compôs esta música, em que ele falava de um loureiro. O loureiro era a árvore que marcava as grutas de iniciação. Ela tinha uma mudança genética e ela marcava onde havia um loureiro, havia gruta. E ele dizia que esse loureiro desaparecia e deixava uma semente. E essa semente, 700 anos depois, seria plantada e refloresceria. É curioso quando a gente pensa na época em que vivemos e nos valores em conflito, os novos valores que estão surgindo na nossa sociedade, e a gente pensa que faz 700 anos que esse loureiro, esse verso foi feito. Então, esse lado da literatura, esse lado da arte como expressão de uma realidade maior, né? Então, essa é uma coisa assim curiosa, pelo menos, se a gente não pode dizer mais, né? É interessante a gente falar com um pouquinho mais de detalhes desse livro aqui, que é justamente o Catarismo na Tradição Espiritual do Ocidente, que é um texto originalmente publicado lá na Espanha pela Fundação Rosa Cruz espanhola. E dentro da fundação, ao começar a analisar a profundidade do tema, eles criaram um grupo específico para estudar o catarismo. Então, esse livro, na verdade, é uma edição original do Centro de Estudos Cátaros. E ele traz uma abrangência que é incrível. Ele foi escrito pelo Eduard Bergat, e é um desses estudiosos do Centro de Estudos Cátaros, e em poucas páginas ele traz uma abrangência que é justamente qual a história do catarismo, qual o ensinamento fundamental do catarismo, qual a cosmogonia cátara e como o catarismo influenciou os séculos posteriores, mesmo depois de ter sido dizimado. E o que o catarismo tem a ver conosco, ou seja, o que nós podemos compreender do catarismo que tem validade para os dias atuais. Então, são algumas... podemos dizer que hoje nós trouxemos algumas questões. Essas questões são aprofundadas nesse livro, que é digamos, um primeiro contato com esse assunto, porque ele realmente é muito abrangente e traz muita informação em poucas páginas. Então, vale a pena conhecer. Sim, é verdade. Vocês têm acesso a esse livro acessando a página do Instituto, no Facebook, @Instituto Civitas Solis, e também no nosso site, né, civitasolis.org.br. Não só essa publicação, né, do catarismo, mas também outras publicações referentes a ora ciência, ora espiritualidade, enfim, temas diversos para aqueles que se interessarem nos seguir. Então, vamos agradecer aqui a Débora por esse bate-papo, a Delmo, e convidamos aqui 2 trovadores modernos
para se apresentarem com uma música cátara, né? Uma música de 700 anos atrás. Muito obrigada.